Aqui uma questão da Universidade de Alfenas, Minas Gerais. E diz, em relação aos sistemas, primeiro, água e etanol, segundo, água e óleo, terceiro, água e açúcar, sacarose, quarto, água e cloreto de sódio, sal de cozinha. Faz-se as seguintes afirmações. O sistema 1, primeira, contém duas fases, porque a água é um composto inorgânico, enquanto o álcool é um composto orgânico. 2. O sistema 2 contém apenas uma única fase, porque o óleo faz ligação do tipo ponto hidrogênio com a água. 3. O sistema 4 conterá uma única fase em qualquer proporção soluto-solvente. 4. Nos sistemas 3 e 4, observa-se o fenômeno da ionização e dissociação iônica, pois apresentam como soluto um composto orgânico e outro inorgânico, respectivamente. E 5. O sistema 4 contém três fases, porque possui três elementos químicos diferentes. Continuando, sobre as afirmações, é correto dizer que, e aí vem as alternativas. Bem, aqui nem adianta eu começar, porque eu vou ter que analisar cada afirmação e dizer junto com você se ela é falsa ou verdadeira e por quê. Então, vou chamar para adiantar, né, o nosso apoio para a gente poder avaliar dentro de cada afirmação. Mais uma vez, eu não preparei arte, porque é uma análise direta de afirmações. Só um minuto. Então, tá aí, ó, análise e resolução, e a primeira eu já começo sendo... todas são falsas, né? Então, vamos ver por quê. Na primeira é falsa por quê? Ele diz, o sistema 1 contém duas fases. Água e álcool formam uma mistura homogênea monofásica. Tá aqui, ó. Tá? Um sistema monofásico com dois componentes. Então, aqui, quando ele diz que apresenta duas fases, tá furado. Porque a água é um composto inorgânico, beleza, enquanto o álcool é um composto orgânico. Até aí tudo bem. O que peca são as duas fases, dizendo que é um sistema heterogêneo. No 2, o sistema 2 contém apenas uma única fase. Pô, a água não se mistura ao óleo, porque a água é polar e o óleo é apolar. E muito menos o óleo se liga à água através de ponto de hidrogênio. Lembra que somente a gente tem três compostos, quer dizer, né, em termos de função. As aminas, ou então amoníaco, NH3, tem o HF e tem a água. São os três exemplos mais comuns, né, de substâncias que apresentam ligação por ponte de hidrogênio, ligação intermolecular. Porque tem o hidrogênio ligado a F, a O e a N, FON, lembra? Então, qualquer composto que apresente um desses átomos junto, ligados a hidrogênio, eles podem fazer ligação por hidrogênio. Não é o caso do óleo. O óleo é uma substância, uma molécula polar, e nós vimos isso, né? E semelhante dissolve semelhante. Se a água é polar e o álcool é apolar, o óleo é apolar, eles não se misturam. Então, a número 2 também é falsa. Terceiro, o sistema 4 contém uma única fase em qualquer proporção soluto-solvente. Água, 4, né? Água e cloreto de sódio, sal de cozinha, se misturam. Porém, existe uma proporção. E essa proporção é o coeficiente de solubilidade, que do álcool é 20 graus, 36 gramas em 100 gramas de água. Ou 360 gramas de sal em 1 litro de água. Então, nota que não é em qualquer proporção. E aí eu coloquei, o sal é bastante solúvel em água, 36 gramas em 100 de água, o que não quer dizer em qualquer proporção. Esse coeficiente tem que ser obedecido para a nossa análise. Então, a 3 também é falsa. A 4, nos sistemas 3 e 4, 3, água e açúcar, 4, água e sal. Observa-se o fenômeno da ionização, água e açúcar, e da dissociação iônica, cloreto de sódio e água. Isso aqui está certo. Esse cara é um composto iônico, forma um retículo cristalino. Esses íons estão associados nesse cristal. A água vai dissociar o negativo do positivo, o cátion do ânion, o ânion do cátion.
Então, em relação ao 4, está perfeito. Só que em relação à água com açúcar, não existe a ionização, porque o açúcar não é um eletrólito, não é uma substância que forma cátion e ânion, ou íons. Então, aqui está errado, portanto, é falsa. O açúcar, fenômeno da dissolução, ele se dissolve em água, e o sal não, fenômeno da dissociação. 5 e última. O sistema 4 contém 3 fases, porque possui 3 elementos químicos diferentes. Aqui, ó, é falsa, possui apenas 2 componentes, né? Ele não contém 3 fases. Tá vendo? Ó, sistema 4. Se ele contém 2 componentes e eles são solúveis, poderia, dependendo da proporção, poderia ter uma substância, uma mistura bifásica, tá? Mas não com 3 fases, porque possui 3 elementos químicos diferentes. Nada a ver. Isso quer dizer que todas são falsas, todas são incorretas, portanto, eu marco a letra B de bola. Viram como é interessante a gente voltar, a gente aprofundar, a gente lembrar dos fundamentos para poder avaliar uma questão dessa, que é fácil, não é difícil. Valeu, gente boa, grande abraço.